Senhor Deus, digno é o teu nome, por isso viemos aqui te adorar nesse dia. A gente reconhece a sua presença nesse lugar e por isso a nossa reverência, a nossa atenção por tudo aquilo que vai acontecer e tem acontecido aqui. Nós já louvamos o teu nome, já adoramos através das ofertas. Nesse momento vamos abrir tua palavra e queremos pedir que o poder do teu Espírito traduza tudo aquilo que a gente vai dizer aqui nessa tarde. É o que eu te peço por Jesus, amém. Uma boa tarde para você, que bom que você voltou do sábado passado para cá, para hoje. A gente dá continuidade à nossa série Uma Igreja Possível. Desculpa, não é uma série Igreja Possível, é a série A Nossa Velha Casa. O título do sermão do sábado passado foi Uma Igreja Possível, mas a série é Nossa Velha Casa. Por isso uma casinha ali, bem latino-americana, como tem que ser. Faltou as cadeirinhas de plástico ali. Enfim, mas a gente agradece sua presença na nossa velha casa, nessa tarde de sábado. E eu quero aproveitar, e antes de convidar você a abrir a Bíblia, falar que a gente está fazendo essa série para contar um pouquinho para você o que a gente tem vivido nestes últimos 3 anos, aqui na Igreja Central, naquilo que a gente tem chamado de um projeto de revitalização, que tem esse sim o projeto, o título de Uma Igreja Possível. O nosso sonho de uma igreja possível. E nessa tarde eu quero falar sobre uma igreja missional. Como fazer uma igreja de manutenção se transformar numa igreja missional. Uma igreja que existe para se preservar até Jesus voltar, em uma igreja que quer anunciar o evangelho fora daqui para que Jesus volte. E eu quero dizer que as realidades da época que vivemos são definidoras para a gente entender aquilo que devemos fazer como missão. E a reflexão dessa tarde vai ser sobre isso. A gente está a 4 quarteirões da Catedral da Sé, a Praça da Sé, o marco zero da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo começa aqui onde a gente está, a 4 quarteirões daqui. Hoje um centro envelhecido, um centro abandonado há muito tempo e que tem sofrido um processo de reurbanização, um processo de revitalização também, assim como nós que estamos aqui, como disse, há 97 anos neste prédio e há 115 anos existindo como a primeira igreja adventista da cidade de São Paulo. A Catedral da Sé está aqui do nosso lado para nos lembrar uma coisa, uma época em que o Ocidente girava em torno da fé. Uma época em que a fé judaico-cristã era o centro da sociedade ocidental. Uma época que não é mais a época que vivemos hoje. Uma época que passou. Talvez se você vive em São Paulo há mais tempo do que eu tenho de vida, porque eu sou de 87, então talvez alguns de vocês vivam ou morem em São Paulo há mais tempo do que eu tenho de vida. Se você é de uma outra época, com todo respeito, se você é de uma outra época, talvez você também viveu numa sociedade paulistana que a cultura dessa cidade falava a língua da fé. Falava a língua da fé. Há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, toda a Europa falava a língua da fé judaico-cristã. E por língua eu quero dizer cultura. A cultura da própria sociedade era uma cultura orientada pela cosmovisão judaico-cristã. Mas hoje a gente pode afirmar que a Europa é um continente pós-cristão. A secularização, o humanismo tomou conta daquele continente, de maneira que ainda existe a fé cristã, mas ela já não é mais hegemônica, ela já não é mais o norte da cultura de uma sociedade, ela já não é mais o centro, ela virou esquina. As igrejas matriz de sociedades católicas e todas aquelas colônias europeias que foram colonizados por países europeus católicos tiveram a noção da igreja no centro para nos lembrar que Deus está no centro. E a própria estrutura de colonização associada à fé, essa catequização colonizadora, que usou a fé para colonizar culturalmente e dominar países como o nosso, plantou no coração destes países a fé cristã. E simbolicamente a igreja fica no centro, porque houve uma época em que Deus e a igreja eram o centro da sociedade. Desde o iluminismo para cá, desde o renascimento, o iluminismo para cá, nós tiramos Deus do centro da nossa vida. Deus deixou de ser o centro. O homem assumiu o lugar do centro. Na modernidade, o homem está no centro da atividade social. Mas ainda assim, a religião cristã no Ocidente, ela se reinventou. E junto com o iluminismo veio a reforma protestante.
E agora o protestantismo também cresce com as suas ideias de fé de maneira dominante. Mas passado algum tempo, e a fé foi perdendo o seu valor. Hoje nós não vivemos num país em que a gente possa falar a língua da fé, como se fosse a língua matriz do país que vivemos. E olha que nós vivemos no país mais crente em Deus do planeta. A mais recente pesquisa demonstrou que 84% dos brasileiros dizem crer em Deus, acreditar que Deus existe, 84% dos brasileiros. Contudo, apesar de professarem crer em Deus, eles vivem um cristianismo nominal, o nominalismo cristão, que é o seguinte: sou cristão de nome, mas eu não vivo como se Deus de fato existisse. Eu me digo crente em Deus, mas a minha vida desconsidera Deus. Eu digo que Deus existe, mas eu delibero a minha vida como se Ele não existisse. Então, é uma fachada brasileira dizer que somos um país de fé cristã. Há um crescente evolução do evangelicalismo contemporâneo, mas há também uma crescente fuga dos bancos da igreja pelas novas gerações. Parece que a geração, isso a gente vai tratar isso daqui 2 sábados, que a geração Z tem revertido essa lógica e tem retornado para as instituições religiosas, mas talvez não pelas melhores razões. A gente vai discutir isso daqui 2 sábados. Certo é que vivemos num país em que não adianta, ou numa época em que não adianta mais falar a língua da fé como se ela fosse a língua entendida de todos. Como fazer missão numa época em que a sociedade ocidental e a sociedade paulistana que vivemos já não opera mais na mesma língua que os religiosos operam? Se faz necessário, na época que vivemos, traduzir o evangelho e o cristianismo para a língua da época que vivemos. Esse é um esforço primitivo, da igreja primitiva, o primeiro século. Quando os apóstolos ou os discípulos foram convidados por Jesus, eles viviam numa nação numa nação judaica, numa nação religiosa. Jerusalém era dominada pela fé judaica. A criança nascia na casa e ela ia estudar aos pés de rabinos religiosos que tinham a mesma fé que ela. Ela brincava com os vizinhos que tinham a mesma fé que ela. Ela se divertia com aqueles que tinham a mesma fé que ela. Ela ia para os estabelecimentos educacionais que tinham a mesma fé que a delas. Ele vivia em sociedade, numa sociedade que tinha a mesma fé que a dele. A igreja ou a sinagoga era só um lugar de reforço daquilo que é a fé. Hoje nossos filhos crescem numa sociedade secularizada, em que a fé cristã não é a norma dessa sociedade, não se ensina a língua religiosa para eles, e a gente tem na igreja talvez o único lugar em que famílias cristãs têm acesso à linguagem religiosa. Só que aí a gente quer levar o evangelho para essas pessoas, só que a gente quer levar com a nossa linguagem, que eles desconhecem. É isso que Jesus fez quando convidou os discípulos a irem até os confins da terra. Quando eles saíram do mundo judeu e foram para o mundo gentil, eles não sabiam como contar da fé deles para aquelas pessoas, porque eles não falavam a língua daquelas pessoas. Pior ainda, os costumes deles eram separatistas. Eram costumes que distanciavam ao invés de aproximar. Então eles precisaram desconstruir uma noção de missão, que é a missão do Antigo Testamento, que a gente chama de missão centrípeta, que é a noção de que para serem salvos eles têm que vir até Israel para serem salvos. E a gente entra numa outra lógica de missão do Novo Testamento, inaugurada por Cristo Jesus, que é a missão centrífuga. Que agora a missão não é mais venham aqui para a minha igreja para serem salvos. Agora é nós como igreja saímos e vamos lá salvar o mundo. Entende a diferença? Vocês saem de Jerusalém e vão até os confins da terra. Para falar de missão, eu queria convidar você a ler três textos que falam da grande comissão de Jesus. A grande comissão de Jesus é apresentada no Novo Testamento em 3 lugares. Primeiro deles, Mateus 24. Vem comigo para Mateus 24, vai aparecer na tela, mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Mateus 24, verso 14. Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, e em determinado momento ele faz uma declaração missiológica. Essa declaração missiológica está no verso 14 do capítulo 24 de Mateus. Abre comigo, vai aparecer na tela, mas você abre na tua Bíblia também, vamos se conectar aqui. Você desconecta de tudo aquilo que está lá fora e dá esses 30 minutinhos aqui para você se conectar com a palavra de Deus. Pode ser? Se mima, se permite. Se permite desconectar de tudo que está lá fora. Pode ser? Conecta no texto bíblico agora. Mateus 24, verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um texto que declara coisas importantes. Primeiro, que o evangelho seria testemunhado. O evangelho não serve a interesses colonizadores de controle.
Nunca foi pedido que nós cristãos fôssemos a outras nações colonizar com a cultura cristã esses países. Foi pedido a nós que nós fôssemos às nações testemunhar da fé em Cristo Jesus. Isso é bastante diferente. Segunda coisa, o verbo está no futuro passivo. Será pregado. E o agente é oculto. Todas as vezes que o agente de um verbo é oculto, é porque o texto sagrado está querendo nos dizer que essa é uma ação de Deus. Deus é o agente desse imperioso verbo. Será pregado. O que Jesus está falando aqui não é assim, você tem que ir pregar. Ele está dizendo assim, você indo ou não, você querendo ou não, eu estou só informando vocês. O evangelho será pregado e esta responsabilidade é minha, não é de vocês. Eu dou para vocês o privilégio de serem comissionados. Eu dou o privilégio a vocês de fazerem parte da minha missão, mas a missão é minha. Na teologia nós chamamos isso de missio Dei. A missão é de Deus. A missio Dei. Não é nós que temos uma missão, é Deus que tem sua missão. E a missão nos tem. A igreja não tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Essa lógica, isso que eu acabei de afirmar, tem implicações muito profundas. Vou tentar provocar você para entender o que eu estou querendo dizer só um pouquinho. Quando eu digo que a missão tem uma igreja e não que a igreja tem uma missão, eu estou dizendo que a igreja não é senhora da missão, ela é serva da missão. É a missão que é senhora da igreja. Nós pensamos igreja à luz dos interesses da missão, e não pensamos missão à luz dos interesses da igreja. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se em algum momento entrar em choque o que pensamos de igreja e o que pensamos de missão, quem ganha é a missão. Se para os interesses da missão nós tivermos que fazer uma igreja diferente, a igreja muda para atender o interesse da missão, e não a missão muda para atender o interesse da igreja. Você entende por que essa afirmação que estou dizendo, que é a missão que tem uma igreja e não a igreja que tem uma missão, ela é fundamental na missiologia? Porque ela define o norte da coisa. Alguns missiólogos pretendem afirmar, inclusive, que a missiologia é senhora da teologia. Portanto, a teologia é serva da missiologia, ou da missão. Isso faz com que a própria compreensão do texto sagrado tenha que ser compreendido à luz dos interesses da missão. Mas não são todos. Eu só estou dizendo que há quem afirme isso, e não estou afirmando isso. Tudo bem? Mas fica uma provocação para você entender como cada frase afirmada aqui tem uma intenção quando ela é afirmada, mesmo que você às vezes não conecte. Quando Deus diz assim, será pregado, Ele está dizendo, eu vou pregar. A missão é minha. Isso vai acontecer querendo ou não, mas você é convidado a participar. E como é que você é convidado a participar? Mateus 28. Aqui sim o verso áureo da grande comissão. Mateus 28, verso 19 e 20. Aqui é o verso áureo da missão, da missiologia evangélica. E esse texto diz assim, verso 19 e 20 de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguns destaques para esse texto. Primeiro, o final. A afirmação que nós recebemos da palavra do próprio Cristo é, eis que estarei convosco, quando? Todos os dias, até quando? Não haverá um minuto sequer na existência deste mundo em que Cristo Jesus não estará conosco, em que estaremos desamparados. Não haverá um momento final no tempo do fim em que o Espírito Santo se retire e que nós ficamos desatendidos da atenção. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não sei se você está entendendo a gravidade dessa afirmação que estou fazendo, porque talvez há alguns que adotam uma teologia que dizem que no tempo do fim a gente vai ter que ser por nós mesmos, porque vai ter um tempinho final que a gente vai estar sozinho. Bom, para você estar certo, Jesus tem que estar errado. Tá bom? Agora vamos voltar aqui para o texto. Há 4 verbos aqui. Primeiro verbo que aparece no verso 19. Ide. No português ele está no imperativo, é uma ordem de Jesus. Ide, vá. Nosso dever é ir. Mas no original, no grego, este verbo está no particípio auristo, que é traduzido no português pelo nosso gerúndio. Então este verbo, ele não está
como traduzido no imperativo. Há apenas dos 4 verbos, um verbo que está no imperativo, que é o próximo. Qual que é o outro verbo seguinte? Fazei. Fazei discípulos. A ordem da missão de Jesus não é ir para lugar nenhum. Ele não está mandando vá. Ele está dizendo, fazei discípulos. Quando? Indo. Indo na jornada da sua vida, pelo caminho da sua vida, ao longo da sua vida, enquanto você estiver indo, vivendo, fazei discípulos. Terceiro verbo, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Alguns teólogos vão dizer que a ordem importa, outros vão dizer que a ordem não importa. Se a ordem importar, já tem uma primeira informação importante para a nossa mentalidade de missão na igreja. Batizar vem antes de ensinar. Há uma cultura religiosa que diz assim, primeiro ele tem que ser ensinado, quando ele tiver feito tudo, os estudos, tudo, aí então a gente batiza. A ordem de Jesus era diferente. Faz discípulo. Discipulou, no processo do discipulado batiza, e ao longo da vida aprende. Isso muda bastante a lógica de missão, de pensar missão para a igreja. Tudo bem? Há teólogos que vão dizer que a ordem aqui importa muito. Outros vão dizer que a ordem não importa tanto. Ainda assim, a gente vai deixar mais complicado esse assunto a seguir. Agora, terceiro texto sobre missão. De grande comissão. Atos 1, verso 8. Esse aqui a gente tem estudado na série Uma Igreja Possível, que é outra série, que a gente está estudando o livro de Atos ao longo desses 4 anos. A gente vai estudar Atos inteiro ao longo dos 5 anos, de 23 a 27. A gente vai recomeçar essa série daqui a alguns meses. E a gente vai agora do capítulo 20 até do capítulo 16 até o capítulo 20. E depois a gente vai terminar o ano que vem o livro de Atos. A gente já estudou em outras 3 séries, Uma Igreja Possível, os primeiros 15 capítulos de Atos. Atos 1:8 é o fundamento dessa série, Uma Igreja Possível, é o fundamento do livro de Atos. É Jesus antes de subir ao céu dando a sua missão. Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. 3 informações importantes desse verso. Primeiro, o poder é de quem? O poder é de quem? O poder é de quem? Não tem pegadinha, gente, está escrito na Bíblia aqui. De quem que é o poder? O Espírito Santo. A missão é de Deus e o poder é dele também. E é ele que envia. Ele vai fazer. E ele vai dar os recursos para fazer. Só que do jeito dele, não do nosso. Do jeito dele, não do nosso. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E nós vamos ser o quê? 2 coisas importantes sobre ser testemunhas. Primeiro, nós não fomos chamados para ser advogados. No ambiente forense, o advogado e a testemunha têm papéis diferentes. O nosso papel é testemunhar, não é advogar. O nosso papel não é abrir uma igreja para ficar provando porque a nossa está certa e a dos outros está errada. Não, não é isso. A gente não é advogado, a gente é testemunha. A gente conta o que Jesus fez na nossa vida. A gente não impõe sobre outros o que nós cremos. Esse é o primeiro fator sobre ser testemunha e não advogado. Segunda coisa que importa em saber que somos testemunhas é que nós fomos chamados não a produzir o fim, mas a testemunhar o fim. Nós somos chamados não a produzir o fim, mas a testemunhar do fim. Nós somos vigias, não alarmistas. Qual que é o papel do vigia? O papel do vigia, que é a figura que nos é atribuída àqueles de nós que vivemos no tempo do fim, o papel do vigia é garantir que o alarme não seja disparado sob qualquer suspeita. Se você não tem um vigia, você tem um alarme, qualquer suspeita que acontece, o alarme dispara. Mas nem sempre aquela suspeita ela tem fundamento. Às vezes não é um sinistro, é um cachorrinho que passou perto do alarme e disparou o alarme. Então você contrata um vigia, para quê? Para que o vigia evite que o alarme seja disparado quando não é. Às vezes eu penso que a gente vive numa comunidade em que há mais alarmistas do que vigilantes. Porque qualquer notícia que aparece aí, há 120 anos a gente vem falando para as pessoas, é agora que Jesus está voltando, aqui, ó, porque eu vi no Jornal Nacional, agora esse papa, olha só, agora as guerras, não, agora é o fim, é o alarmista, não, a gente é vigia, a gente não é alarmista. O nosso papel é justamente não disparar o alarme. O nosso papel é evitar que o alarme seja disparado, porque o dia que for, ninguém vai acreditar em nós, porque nós estamos 120 anos dizendo que é, por qualquer motivo que não é. Somos testemunhas, não fomos chamados a produzir o fim, mas a testemunhar dele. Bom, dito isso, como é que a gente pode cumprir essa missão como igreja que somos? Eu queria te convidar
a estudar comigo alguns textos de uma missióloga que talvez tenha sido uma das mais profícuas escritoras a respeito da missão, a saber, Ellen White, autora cristã que eu considero inspirada por Deus. E como eu disse que cada frase tem uma intenção, quando eu afirmo que ela é inspirada por Deus, eu digo o que creio a respeito dela. Eu digo que creio na sua inspiração, como uma profetisa. Eu assim creio. E respeito se você não crer. Se você não crer, aceite apenas como uma teóloga falando sobre missão, como tantos outros autores sobre missão escreveram. E você vai se surpreender com o que ela tem escrito. Mas eu acredito que ela é um pouco mais do que isso. Eu acredito que ela foi inspirada por Deus. Eu não acredito na sua autoridade canônica, porque ela não tem. A autoridade canônica é apenas os 66 livros da Bíblia. São os únicos são os únicos textos que nos servem como regra de fé. E que podem implicar na nossa salvação. Não há nada que esteja fora desses livros, 66, que possam condicionar a nossa salvação. Note, creio na sua inspiração, não na sua canonização. Tudo bem? Creio porque é assim que os adventistas creem. Eles não creem que o conteúdo do Espírito de Profecia é canônico. Eles creem que é inspirado. E isso é bastante diferente. Isso é bastante diferente. Tudo bem? Então eu vou pedir licença para você para usar alguns textos de Ellen White como uma missióloga que creio ser inspirada por Deus. Primeiro, ela fala sobre o método de Cristo. Eu queria provocar você a entender como é que a gente pode fazer discípulo. Porque percebe que os textos disseram uma coisa. Primeiro, que a missão é de Deus e ela vai acontecer. Segundo, que nós somos convocados a sermos comissionados. Somos coparticipantes dessa missão. E a ordem dele para nós é fazer discípulos. E terceiro, é que a gente vai receber poder para ser testemunha até os confins da terra. 3, como que a gente cumpre isso como igreja e como ser humano? Como cristãos que somos? 3, essas 3 coisas. Através daquilo que Ellen White chama de um método de Cristo. Eu queria te chamar a atenção para esse texto do Ciências do Bom Viver. Ele é incrível, nós vamos falar dele agora. Olha só o que Ellen White fala no Ciências do Bom Viver. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Como eu disse, cada frase é importante, porque ela significa muita coisa, não é? Essa primeira frase, quando ela diz unicamente o método de Cristo, está implícito que há outros métodos que não são de Cristo. Porque ela diz unicamente os de Cristo. Há outros métodos que não são de Cristo. Mas só os de Cristo trarão verdadeiro êxito. Note, quando ela diz verdadeiro êxito, está implícito que há outro êxito que não é verdadeiro. Há um tipo de êxito que não é verdadeiro. Ou seja, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito. Logo, há outros métodos que não são de Cristo que também trazem êxito, mas este êxito, por não ser o método de Cristo, não é verdadeiro. Há um método humano muito fácil para a gente crescer a igreja. Se a gente está tentando revitalizar a igreja, era só pegar os bons manuais de crescimento de igreja e a gente adota os métodos. A gente é bom, a gente faz isso há muitos anos. A gente consegue adotar método humano, a gente consegue batizar a gente, alcançar alvo, a gente tem até alvo para parametrizar o sucesso de uma comunidade religiosa, percebe? A gente tem método, a gente tem metodologia, e ela traz êxito. Mas a gente precisa ver se o método de Cristo e se o êxito é verdadeiro. Qual que é o método de Cristo? Continua. Entende como cada afirmação ela tem muito desenrolar? Porque às vezes você lê esse texto aqui e fala, essa primeira frase não importa, o importante é o restante. Essa aqui mais importa. Qual que é o método de Cristo? É lindo o método de Cristo. É simples. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. E granjeava-lhes a confiança. E só então ordenava, segue-me. Qual que é o método de Cristo? O método de Cristo era, ele se envolvia com as pessoas, ele se misturava com elas onde elas estavam. Onde as pessoas estão na nossa cidade hoje, é lá que Jesus estava. É lá que ele estaria. Eu não sei onde as pessoas da nossa cidade estão hoje, mas é lá que ele estaria. Porque ele se misturava com todo tipo de gente, ele sentava com gente que você não gosta de andar. Ele sentava na mesa com gente que você falava assim, não, aqui é demais para mim. Pagão. Ele estava lá com eles. Ele misturava não com a intenção de converter elas, isso é muito importante. Não era, não, eu vou sentar porque eu quero converter. Não, ela sentava porque ele gostava de gente. E ele gostava das pessoas. Então ele se misturava com elas. E sabe o que ele fazia? Ele demonstrava simpatia por elas. Note, não é empatia.
Simpatia. Empatia é sentir o que o outro sente. Simpatia, ser simpático, é compreender o que o outro sente. É entender o que o outro sente. Eu sou simpático, eu sou favorável ao seu sentimento. Eu entendo o seu sentimento. Eu não sinto o que você sente, mas eu entendo o que você sente. Empático é o que sente o que o outro sente. Simpático é aquele que tem uma visão favorável sobre o que o outro sente. São coisas bem diferentes. O texto não está dizendo que ele demonstrava empatia, diz que ele demonstrava simpatia. E depois, quando as pessoas falam, por que ele está sendo legal com a gente? Primeiro porque ele era um cara muito legal. Se ele vivesse hoje, a gente ia chamar ele para almoçar com a gente. Primeiro porque ele era legal, depois ele ministrava as necessidades, ele entendia o que a pessoa precisava. E depois ele atendia isso, mas não porque ele queria converter elas. Porque elas para ele eram importantes. Mas elas não mudaram de vida, não. Eu estou amando você, não quem você devia ser. Deus ama você, não quem você devia ser. E depois que ele fez tudo isso, era as próprias pessoas que falavam assim, não, eu quero seguir esse homem. E ele falou, não, eu vou pensar no seu caso. Segue-me. Você quer entender por que eu sou assim? Me segue. Você entende o processo aqui? É um processo relacional. Isso a gente chama de processo de discipulado. Esse texto, ele transforma o nosso modelo de evangelização. E aí eu queria propor para você 3 coisas que a gente tem que parar de fazer, baseado nesse texto. E 3 coisas que a gente precisa começar a entender a partir desse texto. Primeira coisa que esse texto me ensina, a gente tem que evitar constranger as pessoas. Na evangelização, no discipulado e na missão, nós não adotamos um método constrangedor. O método de Cristo é absolutamente relacional. Ele não é catequizador, ele não é doutrinador. Perceba, ele não pegou e falou assim, a primeira coisa, o método de Cristo é abra a Bíblia, dê o estudo bíblico, aponte onde está os pecados dela, fala para ela se mudar de vida, e depois que ela mudar de vida, aí então ela me segue. É isso que está escrito lá? Não! Então por que a gente faz isso? Porque o nosso método do medo funciona. A gente vem aqui, alarma todo mundo, fala que Jesus está voltando, hein? E que se você não for dessa igreja, você está perdido. E ninguém, quem quer ir para a danação do inferno? Ninguém. Aí você fala para ela que ela está perdida, ela sai daqui com medo. Meu irmão, se ela saiu daqui com medo, ela teve um encontro com outra pessoa, não com Jesus. Se ela saiu daqui com medo, ela teve um encontro com o antagônico de Jesus, não com Jesus. Não há como você encontrar Jesus e sair da igreja com medo. Não há. Não há. Em nome de Jesus, não deixe esse púlpito ser ocupado por mensagens alarmistas, sensacionalistas e amedrontadoras. Ela veio aqui, e quando ela encontrou Jesus, ela encontrou alguém que aceitava ela, que acolhia ela, que se misturava com ela, que andava com ela, que queria bem a ela. Olha o que Ellen White vai dizer, Atos dos Apóstolos, página 541. Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. Não faz parte da missão de Cristo constranger as pessoas a aceitar Ele, por mecanismo de força e medo e culpa. Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. É de outra pessoa essa missão. É Satanás e homens manejados por seu espírito, que procuram forçar a consciência. E ela vai dizer mais, sob o pretenso zelo pela justiça. Não, pastor, eu prego assim porque eu sou zeloso pelo que é certo. E o que é certo é certo. A gente tem que dizer para as pessoas o que é certo. Satanás usa essas pessoas. É o que a Ellen White está falando, não sou eu. Satanás usa essas pessoas e as convence que elas estão sendo zelosas pela sua santificação com o discurso que elas adotam. Homens confederados com anjos maus levam algumas vezes sofrimento a seus semelhantes para convertê-los às suas ideias de religião. Se a sua conversão veio pelo medo, pelo constrangimento, ou se ela veio por força de pessoas tentando te convencer, talvez a sua conversão não se deu ali onde você achou que se deu quando você conheceu Jesus de verdade. Ali você só estava sendo violentado e abusado. Que Deus perdoe essa pessoa. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia.
sempre procurando salvar pela revelação do seu amor. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial. Deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do coração constrangido pelo amor. Pastor, por que a gente só está pregando de amor? Evangelho, graça, perdão, porque é isso que ele pediu para a gente fazer. Ah, mas isso é água com açúcar, porque você não entendeu o amor. Porque você entendeu o amor do Evangelho, você vai ver que é mais fácil ficar guardando o mandamento para obedecer, para tentar ser salvo pelos méritos do seu guardar mandamento, do que amar de verdade. Porque amar como a Bíblia mandou amar, meu irmão, é elevar o sarrafo. É elevar a régua. Não é rebaixar a régua. É elevar. Primeiro, temos que evitar o método do constrangimento. Segunda coisa que eu aprendo com esse método de Jesus, a gente tem que evitar condenar as pessoas. O método de Cristo é simpático e não condenatório. Ele se misturava com as pessoas, não para levantar um estandarte para falar para elas que elas são tudo do demônio e estão perdidas nessa festa delas aí. Não, ele não fazia isso, ele era simpático com aquelas pessoas. Simpático. Ele aproxima ao invés de distanciar. Olha o que Ellen White fala na página 173, biscoito fino do evangelismo, biscoito fino da missiologia. Estou te falando. O maior volume de literatura que já li sobre teologia foi sobre missiologia. Então eu posso te garantir, você não vai encontrar biscoito fino como esse em outro autor. Página 173 do livro Evangelismo, olha o que Ellen White fala. Se quiseres convencer os descrentes de que possuímos a verdade que santifica a alma e transforma o caráter, não devemos acusá-los veementemente de seus erros. Não é acusando o erro que você fala de Jesus para as pessoas. Não é vindo aqui nesse púlpito para pregar más notícias. Pega os influenciadores crentes que você segue, que vai para a internet. A grande parte que você vê só está dando má notícia. Evangelho é boa nova, não é má notícia. É só gente dizendo que você está perdido porque está errado, condenando as pessoas. Ela continua, se a gente ficar fazendo assim, condenando o erro das pessoas, se o fizermos, obrigamo-los a concluir que a verdade não nos torna bondosos nem corteses, mas ásperos e rudes. É como se ela estivesse dizendo assim, se a gente adotar esse método, as pessoas vão falar assim, gente, quando a gente aceita Jesus, a gente vira igual esse cara aí, Deus me livre. Deus me livre. Eu vou ficar saindo condenando os outros por aí? Deus me livre, eu não quero me tornar um julgador igual esses crentes que eu conheço. É esse tipo de gente que a gente se torna quando segue Jesus? Deus me livre. Olha o que ela diz mais na página 272 do livro Evangelismo. Muitos há que intentam corrigir a vida dos demais, atacando o que consideram ser hábitos errôneos. Não, pastor, a gente tem que falar para eles estão vivendo errado. Os que buscam corrigir outras pessoas deveriam apresentar os atrativos de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, que é spinoziana, mas também é whiteana. Educa-se melhor, promovendo as virtudes do que condenando os vícios. Isso é Spinoza, mas não podia ser mais evangélico do que isso. Educa-se melhor, promovendo as virtudes do que condenando os vícios. O nosso púlpito não está aqui para condenar os vícios das pessoas. Está aqui para promover as virtudes de Cristo Jesus na vida das pessoas. O discurso é diferente. Funciona mais e é melhor. É mais eficiente. Quem disse isso é Ellen White. Deveriam falar do seu amor e misericórdia. É isso que tem que pregar. Apresentar o seu exemplo e sacrifício, revelar o seu espírito, e não precisarão sequer tocar no tema do vestuário. Olha isso que ela está falando, que na época dela, graças a Deus não existe mais essas pessoas hoje em dia, mas na época dela tinha uns crentes que ficavam olhando para a roupa dos outros e condenando a roupa dos outros. Você acredita? Você acredita nisso? Eles achavam, ia no púlpito para falar. O evangelho, evangelho, para que evangelho? Vamos falar de roupa, irmãos, aqui agora. Que cor pode pintar a unha? Pode ou não pode usar brinco? Qual é a roupa certa? Meu Deus do céu, é sério que você está trocando o evangelho por isso? Que pobre.
Que pobre o seu discurso sobre Jesus, não é? Que pequeno, que tacanho o seu cristianismo, não é? Percebe? Isso é muito feio. Ellen White continuou, que ela fala assim, não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal da vossa religião. Algo mais valioso há de que falar. Falai de Cristo. E quando o coração estiver convertido, tudo que está em harmonia com a palavra de Deus, que não está em harmonia com a palavra de Deus, cairá. Primeiro fale de Cristo, traga ela para Cristo, ande ela com Cristo. E ao andar com Cristo, ela vai crescer espiritualmente. E ela vai perceber pelo Espírito o que é e o que não é conforme a vontade do Cristo. É isso, não é você. Não é você. Terceiro. Erro a não se cometer. Primeiro, não constranger. Segundo, não condenar. Terceiro, não alarmar. O método de Cristo produz confiança e não medo. Ele é amigável e não aterrorizador. Vem comigo para Atos 1:8. A gente leu Atos 1:8. Olha os dois textos anteriores à comissão de Jesus em Atos 1:8. Agora os versos 6 e 7. Jesus ia subir para o céu. Aí ele diz assim, ele chama eles para fazer a grande comissão. Olha os versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Sabe qual era a preocupação deles? Era, tá bom, Senhor, foi muito legal andar com o Senhor, muito legal a cruz, muito legal que o Senhor morreu no nosso lugar, a gente entendeu isso, mas quando é que o Senhor vai vir para a gente dominar em geral? Quando é que é? Porque a gente gosta mesmo, é de sinal, a gente gosta de profecia e sinal, a gente gosta de especular o tempo e as coisas, é isso que a gente gosta. Conta para a gente quando vai ser. Verso 7. Era eles naquela época, a gente não é assim, mas eles, você vê que os discípulos como era, né? Verso 7, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quanto a vocês, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quanto a vocês, parem de ficar achando que o papel no tempo do fim é ficar especulando o sinal. O papel no tempo do fim é ser testemunha. Quanto mais o fim se aproxima, menos especulação de sinal a gente faz e mais testemunha de Jesus a gente testemunha. Que esse púlpito seja ocupado sempre pelo testemunho do amor de Jesus, mais do que por especulações de sinal alarmistas, sensacionalistas, aterrorizadoras. A gente tem que parar com isso. Olha o que Ellen White fala. Página 131 do livro Evangelismo. As notícias sensacionalistas prejudicam o desenvolvimento da obra. Por favor, porém, deixai de fazer aqueles anúncios chocantes de vossas reuniões. Se uma onda de fanatismo invadisse agora Nova York, Satanás operaria na mente humana, executando uma obra que nenhum de vós está preparado a enfrentar. Não é de sensacionalismo que carecemos agora, mas de esforço calmo, perseverante e dedicado em benefício da educação do povo. Biscoito fino da missióloga Ellen White. 3 erros a não cometer, mas 3 propostas. Quando a gente compreende o método de Cristo, o nosso foco deixa de ser a conversão e passa a ser a pessoa. Quando a gente entende o método de Cristo, a gente entende que a gente não se aproxima das pessoas para ela batizar na nossa igreja, ou para se converter à nossa fé. A gente se aproxima da pessoa porque a gente ama essa pessoa, a gente gosta dela, a gente não tem segundas intenções interesseiras nela. Não, a gente só gosta dela mesmo. E a gente começa a entender que a gente adapta os nossos métodos para diferentes épocas e pessoas. Porque como o nosso interesse está na pessoa, a gente percebe que cada pessoa é diferente. E para cada pessoa se anuncia o Evangelho de uma forma diferente. Se traduz o Evangelho de uma linguagem diferente. Olha o que Ellen White fala no Evangelismo, página 106. Não nos esqueçamos que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Para você eu falo do Evangelho de um jeito, para outro eu falo de outro. Para você eu uso uma roupa, para outro eu uso outra roupa. Para você eu canto um tipo de música, para outro é outro tipo de música. O Evangelho ele se traduz para alcançar as pessoas.
Ele não traz as pessoas para uma cultura uniforme. Ele se traduz na cultura para ser anunciado às pessoas. É diferente o movimento. Ou você acha mesmo que a cultura do evangelho é o século XVI na Europa? Não, você só está sendo eurocentrista. E às vezes até preconceituoso. Não é, aquela lá não é a cultura oficial do céu. Ela só é a cultura da reforma protestante. Aquelas músicas, é só música de uma época. Não canonize essa época. É o estilo de uma época. Era o que se cantava para uma época. A gente está em outra época. É outras pessoas. O evangelho precisa fazer sentido na linguagem delas hoje. Não era bíblica aquela cultura lá, era europeia. E a gente trouxe para cá com ares de cristã. Quando na realidade só queriam dominar mesmo o nosso lugar. Com a cultura deles. E a gente está atendendo aos interesses, porque a gente disse que era de Deus aquela cultura. E a gente continua condenando a cultura brasileira e aplaudindo a brutal cultura também europeia. Uma cultura de guerra, de violência, de dominação. Era aquele estilo de música que se cantava nas marchas para fazer guerra. Mas só te incomoda a matriz africana, percebe? Segunda coisa que a gente precisa entender. Abrimos mão daquilo que não é essencial. Tudo que não é essencial, a gente abre mão em função de alcançar as pessoas. Nossos costumes às vezes nos afastam das pessoas que Deus quer salvar. Ao nos misturarmos com as pessoas, negociamos jeitos de viver. Consideramos nossos costumes menos importantes do que a aproximação com o povo. Olha o que Ellen White fala na página 68 do livro Evangelismo. Esforços especiais devem ser feitos para conseguirmos a boa vontade de homens que ocupam cargos de responsabilidade, sem sacrificarmos nenhum princípio da verdade ou da justiça. Perceba, a gente não abre mão dos princípios, mas sacrificando apenas os nossos próprios costumes e maneiras de tratar com o povo. Deixa eu falar, a gente que é crente tem uns costumes meio estranhos, que não são princípios, só são costumes. A gente precisa aprender a negociar esses costumes para alcançar as pessoas. A gente é meio estranho. Para misturar com as pessoas, a gente precisa aprender a negociar jeito de ser. A gente quer alcançar as pessoas, quer se misturar com elas, quer mostrar simpatia para elas. Então a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, a negociar. Não estou falando de negociar princípios. Eu estou falando de negociar costumes. Elementos da subcultura religiosa. Subcultura religiosa. Terceiro, deixamos de buscar uniformidade de métodos e focamos na unidade. Compreendemos que cada época exige esforços e métodos diferentes. Olha o que Ellen White diz nesses últimos 2 textos que leio dela. Página 70 do livro Evangelismo. É lindo esse texto, é lindo esse texto. De novo, biscoito fino da missiologia. Evangelismo, página 70. Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para a necessidade da época em que vive. Isso é de uma mente aberta, isso é de uma mente, Ellen White, que a gente não ia deixar ela ser membro da nossa igreja com essas ideias. Isso aqui, você está entendendo o que está escrito ali? Novos métodos, novos jeitos de ser e fazer igreja precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para a necessidade da época em que vive. A gente não faz igreja para a época do meu avô, que era pastor. Pastor, não se fazem mais cultos como antigamente. Claro, culto como antigamente é culto para antigamente. Culto para hoje é como hoje. É isso que ele está dizendo aqui. Está entendendo? Também acho óbvio e elementar, mas tem gente que não entende. Deus tem homens que Ele chamará para o seu serviço. Homens que não farão o trabalho de maneira destituída de vida, como foi feito no passado. E ninguém impeça esses homens de cumprirem a missão que Deus lhes confiou. Não os impeçais. Deus lhes deu sua obra. Que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam. Último texto que eu leio dela, página 105 do livro Evangelismo. Não deve haver regras fixas. Nossa obra é progressiva. A gente se adequa conforme progride.
e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve e será preservada. Ela defende a unidade, não a uniformidade. Deixa eu dizer para você, a uniformidade, querer uniformizar as pessoas, só tem um jeito de ser crente, só tem um jeito, e é o meu geralmente, você percebe que o jeito certo de ser sempre é o seu. Só tem um jeito de fazer música, culto, missão, se vestir, andar, se arrumar, é o teu. Sempre é o teu único jeito certo. Repara bem. Nunca percebeu que podia estar errado? Você achar sempre que o jeito certo era o teu? Nunca te ocorreu assim? Que podia ser o do outro? Pois é. Uniformidade quebra a unidade. O maior vilão da unidade é a uniformização. Quando a gente quer fazer todo mundo ser igual, a gente racha. O problema está na uniformização das pessoas. Isso é despersonalizador, é violento, é anti-evangélico. Deus chama você e você vem com as suas características, personalidades, convicções e senta na mesa. E a gente ama aqui os diferentes, a gente não ama os iguais, a gente ama os diferentes. Isso é cristianismo, é a capacidade de amar os diferentes. E o que isso impacta na nossa igreja? Eu encerro com isso aqui. O que isso impacta na nossa mentalidade de ser e fazer igreja? Há um processo, já que a gente quer ser uma igreja missional e não mais uma igreja de manutenção, há um processo que esclareceu isso para a gente, para a nossa liderança. Na missiologia há uma expressão que são os 4 Bs, um conceito que a gente chama de 4 Bs. Desculpa, de 3 Bs. Só que a gente aqui acrescentou um nesse conceito. A gente chama de, os 3 Bs seriam Behave, Believe, Belong. A gente acrescentou o Behold ali, tudo bem? No nosso processo. Qual que é o processo da igreja que usa outro método que não é o de Cristo? É assim. Primeiro, a pessoa, para pertencer aqui à nossa comunidade de fé, ela primeiro precisa mudar o behave, precisa mudar o comportamento. Então ela vem para cá e a gente fala para ela assim, esse seu comportamento está errado, você tem que parar de frequentar esse lugar, você tem que parar de beber isso, você tem que parar de usar aquilo, tem que parar de fumar aquilo outro, tem que parar de andar desse jeito, tem que parar de ficar com essas pessoas, tem que parar de ser assim como você é, você tem que parar disso aqui, tem que tirar isso aí da sua orelha, tem que fazer, é isso aqui, ó. Primeiro você faz isso, primeiro behave. Depois que você demonstrou que você adequou sua vida, regularizou sua vida, não trabalha mais no sábado, você não faz mais isso, não fuma, não bebe, não vai para balada, casou. Agora a gente faz, agora, primeiro passo. Agora vamos para o believe. Agora você precisa acreditar no que a gente acredita. Não é que você tem que acreditar em Jesus, você tem que acreditar no que a gente acredita sobre Ele. Então a gente vai te ensinar o que a gente acredita sobre Ele. Tem aqui um guia, vou te dar aqui, você vai estudar. Aí depois que ele estuda tudo aquilo, você ainda não é pertence, hein? Você ainda não é nosso. Você ainda não é bem-vindo aqui. Você ainda não pode cantar aqui na frente. Você não é. Você não é. Mas você vai ser. Aí agora que a gente estudou a Bíblia com você e os nossos estudos, você precisa professar que crê no que a gente crê. Aí a pessoa diz assim, eu creio nisso aí que vocês creem. A gente fala, segundo passo, muito bom. Agora a gente precisa perceber se você entendeu, se você enxergou, se você vivenciou isso. Se você conseguiu enxergar, sentir pelos olhos. Behold. O Espírito Santo falou no seu coração? Você sentiu e se enxergou? Sim, eu quero ser batizado. Aí a gente faz uma semana de oração com apelos emocionais. A Sara canta aqui no apelo. A gente vai ter uma semana de oração, tá? No dia 21 a 28 de março. Pastor Rubem Bulhão, fica aqui a dica. E vários convidados especiais. Põe na tua agenda. Faz 3 anos que a gente não faz semana de oração aqui na Igreja Central de São Paulo. Semana de oração praticamente não funciona, mas em São Paulo a gente vai fazer e vai ser muito legal. Você já está convidado. Mas daí no apela a pessoa. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Aí canta uma música emocional. E aí você já está no behold ali, ó. Só que você já mudou o comportamento, você já sabe? Você já se esforçou, se disciplinou, cortou na carne. Aí a gente fala assim, agora eu acho que você pode pertencer. Vai batizar. Tem esse método, funciona e dá êxito. Mas tem o de Cristo, que é o outro. O de Cristo inverte isso. Lembra? Ele primeiro misturava-se com as pessoas.
Ele mostrava simpatia por elas, ele ministrava-lhe essas necessidades, ele granjeava-lhe essa confiança, e só depois ele falava: agora vamos mudar de vida. Mudar de vida é a última coisa. E o papel do Espírito Santo não é meu e teu. A gente não foi chamado para fazer processo seletivo do céu. Fica tranquilo, não é com a gente. A gente quer ser uma igreja missional que entendeu o método de Cristo. O método de Cristo inverte. Primeiro a gente aceita, primeiro belong, primeiro a pessoa pertence, primeiro ela vem aqui. E ela não vem aqui porque a gente quer fazer uma pegadinha com ela para ela se converter à nossa fé. Não, ela vem aqui porque a gente gosta dela. Mas pastor, quando é que ela vai mudar de vida? Não sei, meu irmão. Isso é com o Espírito Santo. Pastor, mas quando é que ela vai se batizar? Não sei, meu irmão, isso é com o Espírito Santo. O livro de Atos nunca disse que era minha responsabilidade essa. Sempre falou que era do Espírito Santo. Eu não vou, eu acho que ele é competente. Se você desconfia dele, eu acho que ele é competente. E nós só aceita, acolhe, põe na mesa, come junto, anda junto. A gente faz discípulo. E como é que faz discípulo? Se misturando com as pessoas, demonstrando simpatia por elas, não condenação, simpatia. Mas porque a gente quer lá no final a pegadinha? Não, porque a gente gosta dela, a gente gosta de gente aqui. Então se você está aqui, a gente gosta de você. Você quer cantar aqui, vai cantar aqui. Você quer participar com a gente, vai participar aqui. Mas você não é membro? Não sei se é membro ou não. Mas você mudou de vida? Não sei. Mas pastor, quando é que vai mudar de vida? Porque já está 3 anos aqui com a gente e não mudou de vida ainda. Não sei, meu irmão, pergunta para o Espírito Santo. Não é meu papel esse aí. A gente só está acolhendo, recebendo, andando, discipulando. Aí depois que ela está aqui com a gente, percebeu que o que a gente quer com ela é ela e não outra coisa? Ela começa a contemplar diferente. Ela começa a enxergar diferente. Ela começa a ver aquilo que a gente vê. Ela começa a enxergar pelas lentes do Espírito. Ela começa a behold, ela começa a ter. Ela sente pelos olhos. E quando ela sente isso, meu irmão, ela encontrou Jesus. O problema é que no método antigo a gente só oferece Jesus no final. Mas se é Jesus que vai fazer ela mudar de vida, por que a gente só deixa Jesus no final para ela? Não, aqui a gente primeiro põe Jesus com ela. Ela anda com Jesus o tempo que for necessário. Depois que ela contempla, ela vai virar para a gente e vai falar assim: tá bom, já estou aqui há 5 anos. Por que vocês acreditam nisso que vocês acreditam? Ah, você quer saber no que a gente acredita? Tem certeza? Não precisa, a gente está aqui porque a gente ama você. Gente, eu não estou debochando, nem sendo cínico, eu estou falando sério. Você precisa acreditar que é assim. Uma comunidade do Espírito Santo é assim. A gente está aqui porque a gente ama você. Está tudo bem ter você aqui com a gente. Não, mas a gente quer saber o que você acredita, porque tem alguma coisa no que você acredita aí que transformou sua vida, eu quero transformar a minha também. Tudo bem. Anda mais com a gente. Lembra? Batizando, ensinando. Que momento que batiza aí, pastor? Quando o Espírito Santo falar com ela, meu irmão. Eu não vou nem constranger ela a isso e nem adiar, por qualquer razão, o que o Espírito Santo fez com ela. Mas ela não terminou os estudos. Meu irmão, o Espírito Santo... Meu irmão... Ô Pedro e Cornélio. Mas o Cornélio ainda não virou judeu, mas ele já está falando em língua lá, meu. O Espírito Santo já está lá, você não viu? Se o Espírito Santo já tocou no coração dessa pessoa porque ela quer batizar, quem sou eu? Quem é você para achar que o Espírito Santo não é competente? Ela está no discipulado com a gente, ela já é nossa, a gente já é junto, a gente já é família. É discipulado, é um processo de uma vida, não é uma catequização. É que a sua mentalidade é catequizadora. Você vem, eu te ensino, top down, você batiza e congrega aqui com a gente. Não, é discipulado, a gente vive com você. A gente está indo pela vida, e indo pela vida a gente faz discípulos. Como? Se misturando com as pessoas, mostrando simpatia por elas, atendendo as necessidades, granjeando confiança. Aí a gente ensina para ela, ela fala assim: olha, eu creio nisso. Amém. Como que isso impacta a sua vida? E aí entra um processo de uma vida com o Espírito Santo, em que essa pessoa vai mudando de vida pouco a pouco, no passo do Espírito Santo. Quem ela era, ela vai deixar de ser o que roubava, não rouba mais, o que matava, não mata mais, o que, entendeu? Isso acontece, ninguém está abrindo mão disso aqui. Mas isso aqui é um processo na vida de uma vida. Isso não acontece antes da pessoa se batizar e se converter. Isso é um processo de uma vida, meu irmão. Quando é que o seu casamento está perfeito? Ele não fica perfeito. A gente vai morrer junto e não vai ser perfeito, mas a gente viveu a vida.
Isso é a caminhada com Cristo Jesus. A gente viveu com Ele a vida. Quando a gente ficou perfeito? Não ficou. É na restauração, é na glorificação que a gente vai ficar. Aqui a gente só anda com Ele. E Ele vai melhorando a gente. Como o casamento vai melhorando a gente também. A gente vai amadurecendo, vai aperfeiçoando. Nos atritos, nos abraços. A gente vai amadurecendo. É assim a vida com Jesus. Aí um dia a gente começa a ver que Ele está mudado, você viu? Ele está diferente. Sabe por quê? Porque Ele está andando com a gente também está melhorando andando com Ele. Porque é sobre isso. Isso é ser comunidade missional. Eu creio nisso. A gente quer ser essa igreja aqui. Se você tiver a fim de fazer parte disso, você é bem-vindo também. Mas você só está aqui porque você, como o Zaqueu, veio olhar de cima da árvore porque estava precisando de alguma coisa com Deus. Você é bem-vindo aqui. A gente não está querendo catequizar você, converter você. Não, fique em paz. Mas a gente quer você, porque a gente curte gente aqui. A gente gosta de pessoas. A gente quer andar com as pessoas. Que Deus abençoe você. E que Ele nos ajude a ser essa igreja. A gente pode cantar? A gente vai cantar uma música nova hoje. Cadê o pessoal do louvor? Não sei se você conhece essa música. A gente vai cantar ela. Você vai aprendendo. Na última semana da série a gente vai cantar ela de novo e vai entrar no nosso repertório. Mas aprende ela junto com a gente agora. Sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação, na comunhão nos edificou. Nele estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação, na comunhão nos edificou. Outra vez, e nele estamos, e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que
se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Esse é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Nele estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que ele volte outra vez. Até que ele volte outra vez. Vamos ficar em pé para a gente orar? A gente vai para casa na presença do Espírito Santo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos encontrou em algum momento da nossa jornada e o Senhor transformou a nossa vida. O encontro contigo foi um marco na nossa história. A gente divide ela em antes e depois. E de repente a gente começou a participar de comunidades de fé. E no meio dessas comunidades de fé, a gente tem sido despertado pelo teu chamado a levarmos essa fé adiante até os confins da terra. Essa missão é tua e o Senhor nos deu o privilégio de participarmos dela. Mas o Senhor pediu que a gente fizesse ela de um jeito. O Senhor pediu que a gente fizesse ela fazendo discípulos. E o maior exemplo de alguém que sabe fazer discípulos foi Cristo Jesus. A gente não quer fazer de outro jeito, Senhor. A gente não quer errar, a gente quer fazer do jeito... A gente quer acreditar que o jeito de Cristo funciona. Essa é a verdade. A gente quer tentar... A gente não quer submeter o método de Cristo a planilhas e metrificações de alvos e metas. A gente não quer amarrar o Espírito Santo aos nossos números. A gente quer ser fiel ao método de Cristo, custe o que custar, para esta comunidade de fé. Ajude a gente a vivenciar experiências, a contemplar experiências incríveis do Teu Espírito aqui entre nós. A gente está te pedindo isso, Senhor, a gente está se dispondo, a gente está aceitando o Teu chamado. Mostra para a gente como é que faz, é o que a gente pede por Jesus, amém. Deus te abençoe. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Que bom que você escolheu terminar e começar sua semana na casa de Deus. O louvor ele vai voltar a cantar daqui a alguns instantes, mas antes disso eu queria compartilhar algo com vocês, que eu tenho aqui atrás de mim um time de voluntários. E dentre muitas coisas que esses voluntários já fizeram aqui na igreja hoje, eles têm uma última missão. Essa missão é orar por vocês. Então se você está sentindo no seu coração que você precisa externalizar alguma angústia, se você precisa externalizar algum pedido, ou se você precisa compartilhar com alguém algo bom que aconteceu durante sua semana, esse é o momento. Esse time está preparado para isso. Para que isso aconteça é bem simples. Ou você pode vir até aqui, encontrar um de nossos voluntários, ou você, de onde você está mesmo, sinaliza com a sua mão e a gente vai até você e a gente quer orar por você. É isso que a gente quer fazer aqui como um último dia. É a última coisa do dia. Que bom que você escolheu estar aqui. E para a gente continuar se conectando durante a semana, eu convido todos vocês a seguirem a central
nas nossas redes sociais, tá bom? Então, @Central de São Paulo, @louvor.centralsp. Tenho certeza que o pessoal está preparando conteúdo bem bacana para compartilhar com vocês durante a semana, tá bom? Eu espero ver vocês no próximo sábado, aqui na Central, às 11h45, o lugar onde as gerações se encontram. Feliz sábado.